Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela, da semana 23 a 29 de setembro, estudo 29, que tem o tema Cuidado com as Tentações. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Como dito inicialmente, estaremos agora preparando juntos o estudo da revista Sentinela. Iremos fazer esse estudo completo, com leitura, perguntas e respostas, e espero que possa contribuir para a sua preparação. Apenas incentivando já a cada um de vocês a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Ative o sino para que você possa receber as notificações, faça o seu comentário, compartilhe os vídeos, deixe o seu like no final do vídeo e, se você puder e quiser, você pode se inscrever na opção Seja Membro, ok? Então vamos dar início, como dito inicialmente, estudo 29, que tem o tema Cuidado com as Tentações. O texto base de nossa consideração é o livro de Mateus, capítulo 26, o versículo 41. Mantenham-se vigilantes e orem continuamente, para que não caiam em tentação. Então, qual vai ser o objetivo desse estudo? Entender a importância de evitar o pecado e os passos que levam a ele. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do 1 e do 2. Jesus disse: o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Essas palavras mostram que Jesus sabia muito bem que nós somos imperfeitos e que vamos cometer erros. Elas também incluem um aviso. Precisamos ter cuidado com a autoconfiança. Naquela mesma noite, um pouco antes de Jesus falar essas palavras, os discípulos tinham dito que nunca abandonariam Jesus. A intenção deles era boa. O que eles não sabiam é que, sob pressão, eles logo perderiam as forças para fazer o que é certo. Por isso, Jesus os avisou: mantenham-se vigilantes e orem continuamente para que não caiam em tentação. Será que quando Jesus foi preso, os discípulos ficaram do lado dele ou fugiram com medo? Infelizmente, eles não continuaram vigilantes. Eles fizeram exatamente o que tinham dito que não fariam, abandonaram Jesus. Então a pergunta do 1 e 2, parte A: que aviso Jesus deu aos seus discípulos? Então Jesus ele disse: mantenham-se vigilantes e orem continuamente para que não caiam em tentação. Jesus sabia que somos imperfeitos e que vamos errar, por isso que ele salientou que devemos ter cuidado com a autoconfiança. Pergunta parte B: por que os discípulos abandonaram Jesus? Porque eles fizeram exatamente o que não era para fazer. Eles deixaram de ser vigilantes, ficaram sonolentos e acabaram cedendo ao medo do homem e abandonaram Jesus. Leitura do 3. Nós não podemos nos dar ao luxo de ser autoconfiantes. É verdade que queremos fazer nosso melhor para agradar a Jeová, mas nós somos imperfeitos e é fácil ser tentado a fazer o que é errado. Do nada, podemos estar no meio de uma situação tentadora. Para continuarmos leais a Jeová e a seu Filho, precisamos seguir o conselho de Jesus de nos manter vigilantes contra tentações. Este estudo vai nos ajudar a fazer isso. Primeiro vamos ver em que situações precisamos ter bastante cuidado. Depois vamos ver como nos proteger contra as tentações. E por fim, veremos como continuar vigilantes. Então a pergunta: para manter a nossa lealdade a Jeová, com o que precisamos ter cuidado? Pergunta parte A. Precisamos tomar cuidado para não ser autoconfiante. Precisamos seguir os conselhos de Jeová e de Jesus para que possamos nos manter vigilantes. A pergunta parte B: o que vamos ver neste estudo? Vamos ver como podemos continuar leais a Jeová e a Jesus
que precisamos continuar seguindo as orientações de Jesus de nos manter vigilantes. Veremos como podemos manter cuidado em algumas situações e como nos proteger e como continuar vigilantes. Leitura do 4 e 5, subtítulo: Cuidado com as suas fraquezas. Até pecados que parecem não ser tão sérios podem enfraquecer a nossa relação com Jeová. Eles também podem nos levar a cometer pecados graves. Todos nós enfrentamos tentações para fazer coisas erradas, mas cada um de nós tem uma fraqueza específica. Algumas coisas podem ser mais tentadoras do que outras para nós. Por exemplo, alguns lutam contra a tentação de cometer imoralidade sexual, outros lutam contra hábitos impuros, como a masturbação ou a pornografia. E ainda outros lutam contra o medo do homem ou contra características de personalidade, como a raiva e o orgulho. Assim como Tiago disse, cada um é provado ao ser atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então a pergunta: por que precisamos tomar cuidado com pecados que parecem não ser tão sérios? Porque, independente de qual seja o pecado, todos podem fazer com que a nossa relação com Jeová enfraqueça. E Tiago ainda diz que cada um é provado e seduzido por seu desejo. Então, estando em nosso coração, qualquer pecado pode se tornar sério. Leitura do 6. Você conhece os seus pontos fracos? É perigoso ignorar nossas fraquezas ou pensar que somos fortes o suficiente para resistir a elas. Lembre que Paulo disse que até os que têm qualificações espirituais, que são cristãos maduros, podem cometer um pecado se não continuarem vigilantes. Então precisamos ser honestos com nós mesmos e reconhecer quais são os nossos pontos fracos. Então a pergunta: o que todos nós precisamos reconhecer? Então precisamos conhecer nossos pontos fracos, ser honesto com nós mesmos, para que assim não venhamos a pecar. Leitura do 7. Depois de descobrir que coisas poderiam ser mais tentadoras para nós, o que devemos fazer? Precisamos nos esforçar ainda mais para resistir a essas tentações. Pense nisto. Nos tempos bíblicos, a parte mais fraca da muralha de uma cidade eram seus portões. É por isso que tantos guardas ficavam vigiando os portões. Da mesma forma, precisamos tomar muito cuidado com nossos pontos fracos para não cometer um pecado. Que cuidado precisamos ter? Então, precisamos descobrir quais são nossos pontos fracos e aumentar a vigilância. Assim como acontecia no passado, os soldados vigiavam os portões, pois era o ponto mais frágil da muralha. Nós também precisamos proteger nosso coração. Subtítulo: Como se manter vigilante. Como podemos nos manter vigilantes e evitar cair em tentação? Nós podemos aprender uma lição com o jovem descrito no capítulo 7 de Provérbios. Ele cometeu imoralidade sexual com uma mulher imoral. O versículo 22 diz que esse jovem foi atrás dela num instante, mas o contexto mostra que ele foi agindo aos poucos, até finalmente cometer um pecado sério. O que fez esse jovem pecar? Para começar, quando estava anoitecendo, ele passou pela rua perto da esquina onde aquela mulher morava. Daí, ele caminhou em direção à casa dela. Depois, quando viu a mulher, ele não se afastou. Ao invés disso, ele deixou que ela o beijasse e ficou escutando o que ela estava dizendo. Ela falou que tinha oferecido sacrifício de participação em comum, talvez para que o jovem achasse que ela era uma boa pessoa. Se esse jovem não tivesse feito tudo aquilo, ele não teria sido tentado nem teria cometido um pecado grave. Pergunta: como o jovem descrito em Provérbios 7 poderia ter evitado cometer um pecado sério? Então, por ter se mantido vigilante, pois o relato mostra que ele foi agindo aos poucos, até finalmente cometer um pecado sério. Então, a falta de critério e bom senso o levou ao pecado. Leitura do 10. Esse relato mostra o que pode acontecer com qualquer um de nós. Depois de cometer um pecado grave,
A pessoa pode achar que tudo aconteceu de repente ou dizer que simplesmente aconteceu. Mas se pararmos para pensar bem, provavelmente esse pecado grave foi o resultado de várias decisões ruins. Tudo pode ter começado com uma escolha ruim de amigos, diversão que reflete as atitudes do mundo ou frequentar lugares impróprios, presencialmente ou pela internet. Talvez a pessoa tenha parado de orar, ler a Bíblia, de assistir às reuniões ou de participar na pregação. Como no caso do jovem descrito em Provérbios, esse pecado não deve ter acontecido tão de repente assim. Como alguém poderia cometer o mesmo erro do jovem descrito em Provérbios 7? Por deixar que várias decisões ruins acabem em um pecado grave. Talvez a amizade, lugares, internet, deixar de ler a palavra de Deus, orar e pregar, a ausência desses fatores pode ser um facilitador para alguém errar. Leitura do 11. Qual é a lição? Além de evitar o pecado, também precisamos evitar tudo aquilo que pode nos levar a ele. Salomão deixou isso claro depois de falar sobre o que aconteceu com aquele jovem e a mulher imoral. Falando sobre ela, Salomão avisou: não se afaste para suas veredas. Ele até disse: fique longe dela, não se aproxime da entrada da sua casa. Isso é verdade. Para nos proteger do pecado, precisamos evitar coisas e situações que podem nos levar a fazer algo que desagrade a Jeová. Isso talvez inclua evitar coisas que em si mesmas não são erradas para um cristão, mas que poderiam nos levar a pecar. Para não cometermos um pecado, o que precisamos evitar? Então, precisamos evitar tudo aquilo que vai nos levar a pecar. Então, para nos proteger de um pecado, precisamos evitar coisas e situações que podem nos levar a fazer algo que desagrade a Jeová. Leitura do 12. Para evitar situações que podem levar ao pecado, precisamos decidir antes fazer o que é certo. Foi o que Jó fez. Ele fez um pacto com os seus olhos, para nunca olhar para outras mulheres com segundas intenções. Por já ter resolvido isso no seu coração, ele conseguiu se manter longe da imoralidade sexual. Nós também devemos estar decididos a evitar qualquer coisa que possa nos levar à tentação. Pergunta: Jó estava decidido a fazer o quê e como isso o ajudou a evitar tentações? Então Jó estava resolvido a nunca olhar para outras mulheres com segundas intenções, e isso lhe ajudou a se manter longe da imoralidade sexual. 13. Também precisamos proteger nossos pensamentos. Alguns acreditam que não há problema em ficar fantasiando como seria cometer um pecado, desde que não façam nada errado. Mas isso é perigoso. Na verdade, ficar imaginando como seria fazer algo errado só aumenta o desejo de cometer um pecado. É como se a pessoa estivesse criando uma tentação para si mesma, uma tentação que será difícil de resistir. É claro que, vez por outra, vão surgir pensamentos errados na nossa mente. O segredo é rejeitar imediatamente esses pensamentos e substituí-los por pensamentos positivos. Se fizermos isso, estaremos protegidos contra o pecado, porque não vamos permitir que um pensamento se torne um forte desejo. Por que precisamos proteger os nossos pensamentos? Porque de nossos pensamentos podem vir motivações erradas. Então, talvez ficar imaginando como seria cometer um pecado pode ser muito perigoso. Mas, ao invés de ceder a essas emoções, precisamos ter pensamentos positivos. 14. O que mais podemos fazer para nos proteger contra a tentação? Precisamos ter certeza absoluta de que obedecer às leis de Jeová sempre é o melhor para nós. Às vezes, é difícil fazer com que nossos pensamentos e desejos estejam em harmonia com a vontade de Jeová. Mas ter uma consciência tranquila e paz mental vale todo o esforço. O que mais pode nos ajudar a evitar tentações? Precisamos ter certeza que obedecer às leis de Jeová é sempre o melhor para nós, e isso nos ajudará a ter uma boa consciência e paz mental tranquila. 15. Nós precisamos alimentar os pensamentos bons. Se aprendermos a odiar o mal e amar o bem, estaremos fortalecendo nossa determinação de fazer o que é certo e evitaremos situações que nos levem ao pecado. Quando nos concentramos em fazer o que é certo, ficamos mais fortes para resistir a uma tentação inesperada. Por que é importante nos concentrar em fazer o que é certo?
Estaremos fortalecendo a nossa determinação de fazer o que é certo e evitaremos situações que nos levem ao pecado. Isso nos ajudará a ficar mais forte. 16. Como podemos cultivar pensamentos corretos? Estando ocupados com atividades espirituais. Quando assistimos às reuniões e participamos na pregação, fortalecemos nosso desejo de agradar a Jeová e não somos facilmente tentados. Ao ler, estudar e meditar na palavra de Deus, fortalecemos nosso amor pelo que é bom e nosso ódio pelo que é mal. Lembre-se do que Jesus disse a seus discípulos: orem continuamente para que não caiam em tentação. Quando oramos a Jeová, damos a Ele a oportunidade de nos ajudar a resistir às tentações e fortalecemos nossa decisão de agradá-lo. Como as atividades espirituais podem nos ajudar a nos manter vigilantes? Porque quando assistimos às reuniões e participamos na pregação, fortalecemos o nosso desejo de agradar a Jeová e não somos facilmente tentados. Quando estudamos e meditamos, fortalecemos o nosso amor pelo o que é bom. E quando oramos, damos a Jeová a oportunidade de nos ajudar. Continue vigilante. 17. Talvez até consigamos nos livrar de algumas fraquezas, mas pode ser que continuemos lutando por algum tempo contra outras. Veja o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele ficou com medo do homem e negou Jesus 3 vezes. Um tempo depois, Pedro mostrou muita coragem quando deu testemunho no Sinédrio. Então, parecia que ele tinha vencido o medo do homem. Mas, uns anos depois, temendo os da classe circuncisa, Pedro não quis ser visto com os cristãos que não eram judeus. Ou seja, Pedro voltou a ter medo do homem. É possível que ele nunca tenha se livrado completamente dessa fraqueza. Que fraqueza continuou sendo um problema para Pedro? Então tudo indica ser o medo do homem. Parecia que ele tinha perdido o medo do homem, pois mostrou coragem quando deu testemunho no Sinédrio, mas temendo os da classe circuncisa, Pedro não quis ser visto com os cristãos que não eram judeus. 18. Algo parecido pode acontecer com a gente. Como? Podemos achar que já vencemos uma fraqueza e daí ela reaparece. Por exemplo, um irmão disse: eu fiquei sem ver pornografia por 10 anos e tinha certeza que tinha me livrado desse problema. Mas o vício estava lá, só esperando o momento certo para me atacar. Felizmente, esse irmão não desistiu da sua luta. Ele percebeu que era necessário lutar contra esse vício todos os dias, provavelmente pelo resto da sua vida neste sistema. Com a ajuda da sua esposa e dos anciãos da congregação, ele passou a ter ainda mais cuidado para ficar longe da pornografia. Que cuidado precisamos ter com algumas fraquezas? Então precisamos tomar cuidado para que não reapareça, assim como aconteceu com o irmão que já estava vencendo a pornografia por 10 anos, mas infelizmente ela só estava escondida. Com a ajuda dos anciãos de sua esposa, ele tem conseguido enfrentar esse desafio. 19. Se tivermos uma fraqueza que ainda não conseguimos vencer, o que podemos fazer para que ela não nos leve ao pecado? Podemos seguir o conselho de Jesus. Mantenha-se vigilante. Mesmo que você se sinta forte, evite situações perigosas. Lembre-se do que você já fez para resistir à tentação e continue fazendo isso. Provérbios 28:14 diz: feliz o homem que sempre está vigilante. O que fazer se tivermos uma fraqueza que ainda não conseguimos vencer? Então precisamos nos manter vigilantes. Mesmo que aparentemente sejamos fortes, precisamos evitar situações perigosas. As recompensas de se manter vigilante. 20:21. Temos certeza que vale a pena todo esforço para nos manter vigilantes e não cair em tentação. Mesmo que um pecado possa nos dar prazeres temporários, sabemos que para sermos realmente felizes precisamos viver seguindo os padrões de Jeová. Isso é porque fomos criados para seguir as leis de Jeová. Assim, poderemos ter uma consciência limpa e a esperança de viver para sempre. É verdade que a carne é fraca, mas isso não significa que tudo está perdido. Jeová está pronto para nos dar a força que precisamos. Mesmo assim, lembre-se que Jeová dá o poder além do normal. Mas o poder que é normal, isto é, o esforço para resistir à tentação todos os dias, é nossa responsabilidade, algo que só nós podemos fazer.
Tenha certeza que, se você fizer a sua parte, Jeová vai responder às suas orações, te dando mais poder para lutar contra as suas fraquezas. Com a ajuda de Jeová, você vai conseguir se manter vigilante e resistir às tentações. Parte A. Que recompensas teremos se continuarmos vigilante contra a tentação? Então podemos ter uma consciência limpa e a esperança de viver para sempre. Parte B. Se fizermos a nossa parte, como Jeová vai nos ajudar? Jeová vai nos dar o poder além do normal, vai ouvir nossas orações e iremos conseguir enfrentar nossas fraquezas. Perguntas de recapitulação. Qual é a sua resposta? Como podemos nos proteger contra as tentações? Por se manter ocupado no ministério, orar a Jeová em busca de ajuda, deixar Jeová ser presente em nossa vida, pedir a ajuda do Espírito Santo, ler e meditar na Palavra de Deus e evitar de ser autoconfiante. Em que situações precisamos estar vigilantes? Imoralidade sexual, pornografia, ficar atentos em que lugares estamos frequentando, ou presencialmente ou pela internet. A última pergunta: por que precisamos continuar vigilantes? Porque o pecado está alojado em nosso ser. É como se uma doença que só é controlada através de medicamentos. Então, se deixarmos de tomar nossos remédios, provavelmente estaremos mais frágeis às tentações que irão se fazer presente em nossa vida. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo e espero que possa ter contribuído para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.